Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda Natália, sou médica e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o AVC. Estamos dando início à semana do AVC. Hoje é segunda-feira e nós estamos aqui para conversar um pouquinho o que é o AVC, como que é o tratamento e como prevenir o AVC. E ainda vamos ter um depoimento de uma guerreira que foi vítima de um AVC e para te dar força e exemplo e poder compartilhar com as pessoas também que estão nesse processo. Hoje o tema é sobre o AVC e a gente vai estar aqui conversando um pouquinho sobre o que é o AVC, como é o tratamento. E o tema é: o AVC tem tratamento, não fique em casa. Esse ano a campanha de 2020 é totalmente online. O ano passado a gente teve a oportunidade de se encontrar, de fazer uma caminhada, de fazer uma feira com produtos alimentares. Vocês tiveram a oportunidade de fazer uma triagem, né? Ter um contato com profissionais da saúde. Infelizmente, esse ano não podemos, mas eu estou muito feliz esse ano por conta que nós fizemos uma parceria com a Unir, com outros profissionais da saúde, outros que já estão sempre conosco, né? Esse ano é a quinta ação AVC aqui em Cacoal e nós estamos muito felizes porque esse quinto ano é muito especial, porque nós vamos ter uma programação a semana inteira e nós contamos com a participação de todos que estão aí e nós vemos pessoas de todo o Brasil e até pessoas de fora do Brasil que estão participando conosco. E a oportunidade que você tem de discutir um tema tão importante e um tema que também eu gosto muito, que é a medicina preventiva. E o AVC ele tem uma importância muito forte em relação à prevenção. O tema desse ano, da campanha mundial do AVC, no dia 29 de outubro, se comemora o Dia Mundial do AVC. E esse ano eles têm um tema, eles focaram, né? Hashtag AVC não fique em casa, por conta de uma falsa ideia de que quem tem AVC pode esperar, pode ficar em casa, e para estimular as pessoas a procurarem ajuda ao mais rápido possível. Vou explicar melhor mais lá para frente o motivo disso. E lembrando mais uma vez, o AVC tem tratamento, não fique em casa. Então, o que é o AVC? O AVC é o acidente vascular cerebral, conhecido também como o famoso derrame, né? Então, os antigos e a forma mais comum de se dizer era derrame, até por conta que tinha esse entendimento que acontecia um derrame cerebral. Então, havia um derrame, não tinha essa estudo mais em relação à fisiopatologia do acidente vascular cerebral, sendo isquêmico ou hemorrágico, a gente vai explicar um pouquinho melhor lá na frente. E aí, é mais conhecido popularmente como derrame. O acidente vascular cerebral é uma das maiores causas de morte no mundo. É a segunda causa de morte e a primeira causa de incapacidade no mundo. Quando a gente fala em incapacidade, a gente pensa naquela pessoa que fica dependente de terceiros, fica dependente de... não consegue mais fazer as atividades, né, do dia a dia. Isso gera um transtorno tão grande, tanto para a família quanto para o paciente. As informações falam que 17 milhões de pessoas têm um AVC no mundo a cada ano. E 6,5 milhões morrem atualmente. Então, é um número bem expressivo, né? Quando a gente fala 17 milhões, 6,5 milhões morrem. Então, assim, é uma taxa muito grande. Inclusive, se a gente for comparar, né, com o Covid, aí a gente vê que é uma diferença muito grande. E aí, nos leva, mais uma vez, a refletir sobre não fique em casa, né? Se você tem um AVC, não fique em casa. Procure ajuda, procure atendimento médico. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre qual a importância do atendimento precoce do AVC. E 26 milhões de pessoas são sobreviventes do AVC.
e vivem com alguma incapacidade permanente. Isso gera transtorno para a família, transtorno para o paciente, às vezes até para o Estado, porque essas pessoas param de trabalhar muito cedo, elas não são mais produtivas, elas têm muitas dores, né? E a questão da incapacidade é uma situação muito delicada para quem é o paciente, porque a gente trabalha a vida inteira com o objetivo de morrer saudável, né? E capaz de fazer as coisas diárias do dia a dia. E isso não tem preço, né? Você envelhecer saudável é uma grande vitória e eu acho que é um grande sonho de cada um de nós. E o AVC, falando em dados, nós temos esse dado que 1 em 4 pessoas vai ter um AVC durante a sua vida. Então, é um dado muito expressivo, é um dado muito preocupante, mas a gente sabe que a gente pode mudar isso. Então, quais os tipos de acidente vascular cerebral que existem? Então, nós temos o isquêmico, que é esse aqui, e temos o hemorrágico, que é esse aqui. O isquêmico é o mais frequente, é o mais comum, quase 80% até 90% dos casos o que acontece é isquêmico. O que ocorre no isquêmico? Um coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo. Então, ocorre uma obstrução, né? Então, você vê aqui que o entupimento da artéria. Enquanto no hemorrágico, ainda bem que ele é muito menos frequente, porque ele tem uma tendência a complicações maiores, né? E a mortalidade. E até 20% dos casos. Alguns dados, eu acho que o último dado que eu vi era 17% dos casos são AVC hemorrágico. E todos os dois são casos de emergência. No hemorrágico, ocorre uma ruptura do vaso, né? Então, você vê que o vaso se rompe e sangra. E no isquêmico, o vaso entope e aquela área fica sem circulação durante aquele período. E quando se fala em AVC e atendimento imediato, é importante a gente reconhecer os sinais e sintomas de um AVC. Então, se você está aí do outro lado, é importante, tanto se você é jovem, se você é criança, se você é idosa, ou você convive com alguém idoso. Hoje a população cada vez mais está envelhecendo, né? Apesar que o AVC não é mais aquela doença de idade, né? Apesar de ter uma prevalência ainda, mas porém a gente sabe que esse quadro está mudando, né? E é importante você saber os sinais e sintomas para saber o que fazer quando essa pessoa está tendo um AVC na sua frente. Então, a gente fala muito, depois da pandemia, a gente usou muitas videochamadas, né? E isso pode acontecer até durante uma videochamada. A gente pode ocorrer nesse momento e você pode estar do outro lado de outra cidade e também pode detectar um AVC e chamar a emergência. Então, é muito importante a gente divulgar esses sinais e sintomas e ter essa consciência para procurar ajuda o mais rápido possível. Então, um AVC é uma emergência. #AVC não fica em casa. Todas as vezes que você tiver um indivíduo que está com suspeita de AVC, é importante procurar a emergência o mais rápido possível. No caso, ligue 192 ou aquele telefone de emergência da sua cidade, ou até o caso, né, como a gente mora numa cidade pequena, se locomover para esse serviço de emergência o mais rápido possível. Porque o tempo no AVC é muito precioso. É quando a gente consegue reverter e fazer o tratamento adequado. E aí diminuir as sequelas do AVC. A pessoa com suspeita de AVC deve ir a um serviço de emergência imediatamente. Ela não pode ficar em casa. A gente sabe que o infarto, a gente sabe que a falta de ar, como no Covid, né, nós estamos convivendo com
com o Covid, então a gente fala sempre assim com o paciente: se você tiver muita falta de ar, vá ao serviço de emergência, não espere, né? Então, no começo a gente até mandava ficar em casa, mas a gente viu que esse era um tema muito... foi até muito triste no começo, né? Porque as pessoas estavam até morrendo dentro de casa por conta disso, porque o tempo é muito importante. Então, a gente viu que era uma doença que evoluía muito rápido. E o AVC também. O AVC é uma emergência, ela precisa ser abordada rapidamente, e nós sabemos que nós temos tratamento, só que esse tratamento só vai determinar, tem alguns tratamentos que são, o tempo é precioso. E aí vem os sinais e sintomas. Essa aqui é uma regrinha, tanto para você que está em casa, que é profissional de saúde, você que trabalha na área de saúde, você que tem um idoso em casa, ou você que é criança que está me assistindo agora. É importante você detectar isso aqui e saber os sinais do AVC e poder ajudar uma pessoa que talvez precise de ajuda naquele momento. Então, a regrinha é a palavra SAMU, né? Desde a primeira campanha, eles usam essa palavra, e nós vemos o quê? Que o S é de sorria, A de abrace, M de música e o U de urgente. Então, sorria. Então, você pede e fala assim, Maria, sorria. Aí ela vai sorrir. Aí você vê que o sorriso está diferente, que a boca está torta, ou os lábios estão para baixo, ou o olho fecha e o outro não. Então, você vai ver alguma diferença no rosto. Aí você pede para ela abraçar, ou te dá um abraço. Aí quando ela vai dar um abraço, ela levanta um braço e não consegue o outro. E esse é um sinal da perda de força. A música. Você pede para ela cantar uma música. Se você não lembrar a música, pede para ela falar assim, me fala seu nome completo. Aí ela vai falar Fernanda Natália, né? E vai tentar falar. E vai ter uma dificuldade na fala. E urgente, o U é de ligar para o SAMU 192, que é o número nacional de emergência. Agir rápido, tempo perdido é cérebro perdido. Isso é muito importante. Então, os estudos mostram que até no início o tratamento precoce era até 4 horas. Existe um tratamento, um procedimento que nós fazemos até 4 horas do início dos sintomas, porém, depois eles passaram para 6 horas, e hoje existem estudos que até existem benefícios até 24 horas depois do início dos sintomas. Só que a realidade é outra. Nós sabemos que a realidade é que o indivíduo que tem um AVC, a gente mora numa região no interior de Rondônia, né? E a frequência no consultório é o quê? O indivíduo tem uma perda da força no sábado, no domingo ele ainda tá com aquela perda de força, e aí na segunda-feira ele vai ligar lá no consultório e pedir uma consulta. Às vezes ele fala assim, não, aí daqui uma semana. Aí ele chega depois de 10 dias já de evolução no consultório. Muito tarde, às vezes já perdeu, né, a janela terapêutica ali que a gente chama, de poder fazer reverter, de fazer o tratamento do AVC, né? Então, existe essa perda desse momento. Então, mais uma vez, vamos ficar atento aos sintomas. Mais lá para frente, a gente vai falar dos fatores de risco, né? E como prevenir o AVC, mas aqui já tem, né? Os idosos, né? Como eu disse antes, os idosos não é um grupo especial de risco. Hoje em dia existe uma predominância dos idosos, do sexo masculino, né, da raça negra, porém não é uma realidade que está mudando. Os dados ainda mostram em primeiro lugar, mas a gente vê com mais frequência pacientes entre 40 e 60 anos que são vítimas do AVC. Né? O portador de colesterol alto, que é a dislipidemia, hipertensos, fumantes, diabéticos e cardiopatas.
Eu vou explicar um pouquinho mais lá para frente. Então, esse AVC, seja ele isquêmico ou hemorrágico, ele pode apresentar perda de visão, fraqueza facial, como eu disse antes, né? Então, é possível ver uma diferença a hora que o paciente sorri, a hora que o indivíduo tenta falar alguma coisa e a boca não se move. Há uma diferença na fraqueza nos braços e fraqueza nas pernas. Muito importante aqui no sentido de que tem-se a ideia de que sempre é de um lado só, né? Mas pode ser dos dois lados. Então, pode ser ambas as pernas, ambos os braços, mas a gente pode também ter só de um lado a fraqueza dos membros. Problemas na fala, né? Muito comum, a pessoa, aos primeiros momentos, ela não consegue falar, ou às vezes ela não consegue entender, também é outro sintoma bem comum do AVC, e inclusive um pouco mais grave, quando ele não consegue entender, você fala e ele não consegue entender, ou problemas de fala, né? No sentido de também falar e não conseguir falar, você pede para ele falar relógio, mostra para ele não consegue falar pulseira e sai outra palavra, né? Esse é de algumas características de sintomas do AVC. E bebês e crianças, né? Infelizmente, eles também são acometidos, são mais raros, né? Mas a gente acha que é muito raro, mas eu tenho um caso, né, de uma amiga minha que ela teve o filho dela em acho que 2, 3 meses de idade, ele teve essa alteração, né, uma fraqueza muscular muito grande, já não tinha interação, né, com a mãe e com a avó, e foi onde elas perceberam que tinha alguma coisa diferente. Inclusive, até hoje existem algumas limitações dessa criança, porém, eles conseguiram fazer um tratamento e ter acesso a tudo isso para poder reverter muito das incapacidades que aquela criança poderia ter ao longo da vida. Então, pode ocorrer intrauterino também, principalmente nas últimas semanas da gestação até o mês de vida. Aqui é muito difícil, né, de detectar, mais difícil, né, os sintomas, eles são menos evidentes, igual a gente tem falado, porém, é possível também verificar o AVC. E eles estão muito associados a anemia, desidratação, infecções e trauma, tá? Nas crianças também tem a dificuldade de fala, fraqueza, alteração da visão, da consciência. Pode ter dor de cabeça súbita e forte, que é uma dor de cabeça estranha. E as convulsões, né? Eu acho que as convulsões também podem dar em adultos, porém também é comum em crianças. Além disso, o diagnóstico precoce e tratamento do AVC na infância também é uma urgência, tanto quanto o adulto. Então, é necessário, eles também têm algumas abordagens, quanto antes você procurar o serviço de emergência, provavelmente as sequelas e incapacidades serão menores. Emergência, né, gente? AVC, não fica em casa. Então, essa é a mensagem que eu tenho para dizer para vocês hoje. Eu acho que eu já até falei várias vezes aqui hoje. Então, ligue imediatamente para o 192, né? Não deixe de procurar uma ambulância ou mesmo você possa ir até o atendimento e procurar essa ajuda. Então, hashtag AVC não fica em casa. Inclusive, se vocês estiverem aí ligadinhos na internet, na mídia social, tira uma foto, né? Tira uma foto você assistindo aí o workshop e use esse hashtag AVC não fica em casa. Coloque, né? Coloque aí me marca lá no Instagram ou no Facebook ou
para a gente poder repostar e também poder atingir mais pessoas ainda. Então, como eu disse antes, antigamente achava-se, né, entendia-se que o tratamento basicamente era simvastatina e AS para AVC. E hoje nós sabemos que existe um tratamento, existem vários tratamentos para quem sofreu um acidente vascular cerebral, né? E depende muito do tempo em que o paciente chega ao centro de atendimento. Isso tudo para diminuir os problemas, né, de incapacidade, sequelas que o AVC traz junto com ele. Então, o tratamento pode consistir em dois tipos, né? Tanto no acidente vascular cerebral isquêmico, que é uma obstrução, desobstruir, né? Então, normalmente se faz um procedimento para que possa voltar a circulação nessa área, ou até um medicamento que a gente poderia usar, né? Um anticoagulante que a gente usa, e isso evitar as sequelas do AVC. E no hemorrágico, muitas vezes o tratamento cirúrgico é indicado para poder estabilizar a hemorragia, né? Mas isso vai ser no momento ali, daquele momento de atendimento precoce, que vai ser determinado qual tipo de tratamento que irá ser indicado para aquele paciente. E aí, depois disso, vem a fase de reabilitação, reerguendo-se após AVC, né? As áreas do cérebro, elas têm uma facilidade, né, de se reconstituir, a gente chama de neurogênese, né, de neuroplasticidade, dependendo de certos estímulos, e essa é o grande desafio na medicina, né, tentar fazer com que diminua essas sequelas e a gente consiga então, quando o paciente deixa de andar, a pergunta que ele quer é: quando que eu vou andar? Será que eu vou voltar a andar? E o cérebro, ele tem essa capacidade de se reconstituir, porém necessita de um tratamento médico. A partir do momento que você esteve em contato com o pronto-socorro, teve aqueles primeiros atendimentos, né? E às vezes teve que ficar alguns dias no hospital, começa-se uma fase de reabilitação que a gente chama. E é por isso que no AVC, e como em outras áreas da medicina, é necessário um tratamento multidisciplinar. E o que é um tratamento multidisciplinar? É você agregar esses profissionais da fisioterapia, se eu esquecer algum, me corrijam, da terapia ocupacional, fonoaudióloga, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, e então todas essas pessoas, esses profissionais, né, inclusive enfermeiros, técnicos da enfermagem, todos esses profissionais, eles contribuem para o processo de reabilitação desse paciente. E esse paciente, ele precisa de um acompanhamento contínuo médico em relação ao AVC. Não é assim, eu tive um AVC, e agora? Exatamente, você deve se perguntar, e agora? Qual que é o próximo passo? Né? Caso apresente algum sintoma de derrame, deve procurar o médico, e o médico vai avaliar cada caso e vai indicar as terapias em relação à reabilitação. É o médico, junto com a família e o paciente, que vai determinar esse processo de reabilitação, que vai te guiar nesse processo. Apesar de a gente saber, porque às vezes a gente caminha ao contrário, né? Então, às vezes, é triste isso, porque às vezes o médico consegue, junto com a família, né, cuidar desse paciente de uma forma bem direcionada. Então, normalmente esses pacientes, principalmente no AVC
mais extensos, né, os AVCs hemorrágicos ou aqueles que precisaram de uma cirurgia, normalmente esse paciente ele tem uma longa permanência hospitalar. E isso gera uma mobilidade limitada. E acontece o quê? O paciente fica fraco, não consegue, perde a massa muscular, vem o surgimento de lesões por pressão, né? As famosas escaras. Então, o paciente perde muito massa muscular, fica fraco, sente aquela fraqueza muscular. Às vezes ele tem não tem nenhum déficit motor, mas ele tem essa fraqueza muscular. E aí vem a nutrição aí com um papel importantíssimo, né? Para poder suprir essa necessidade. Vem a fisioterapia também, com os exercícios físicos e a suplementação, que vai ter um assunto falando só sobre isso, né, no dia 29, falando sobre a importância da suplementação pós-AVC. E isso vai fazer uma diferença muito grande nesse paciente. O sistema respiratório sofre também, porque alguns dos pacientes precisam de ventilação mecânica, eles têm uma dificuldade na respiração, na eliminação de secreções, então um risco maior de fazer pneumonia ou até broncoaspiração. E isso vem outro papel aí, que é a fisioterapia, que ajuda também nesse processo. Muitas vezes a gente viu que no Covid a fisioterapia brilhou aí, né, por conta da intubação, da reabilitação, depois que esse paciente ficou muito tempo, né, intubado. Então a gente vê isso pode ocorrer também no AVC. O sistema gastrointestinal é prejudicado também porque a mobilidade fica lenta, o paciente fica com falta de apetite, por longa permanência sem fazer atividade física. Esse paciente também tem um problema sério de constipação e isso leva, mais uma vez, a ter um atendimento integral, né? E aí auxiliar aí junto com a nutricionista e a fisioterapia e às vezes até o educador físico, dependendo do caso do paciente. E as dores, né, gente? As dores no corpo são frequentes em pacientes que permanecem muito tempo acamados. E aí a gente tem que melhorar essas dores através da fisioterapia, e daí a fisioterapia gera dor. Então, assim, você conseguir conciliar tudo e gerar um conforto para esse paciente é um trabalho árduo. Então, logo após o AVC, ele tem uma dificuldade, né, para engolir saliva e alimentos. E aí a gente pensa que nós chamamos de disfagia, né? E esse paciente, por conta disso, gente, então assim, esse paciente, ele depois do episódio do AVC, ele sai do hospital realmente muito debilitado e desnutrido, né? Vocês sabem que eu gosto muito de falar dessa parte da nutrição, é uma parte da medicina que me chama muita atenção e eu vejo que faz uma diferença muito grande na hora da reabilitação. E daí esse paciente está com disfagia e ele precisa de corrigir essa disfagia através, né, de uma avaliação com a fonoaudióloga. Tem duas palestras muito importantes, dia 29, que vai tratar desse assunto por conta disso. Eu acho super importante porque uma vez eu encontrei uma paciente já de vários meses de alta hospitalar com essa disfagia, ela estava desnutrida, não conseguia, tinha uma fraqueza muscular muito grande por conta da desnutrição e ela não se reabilitou, né? O médico talvez, o profissional talvez, ou a equipe não se atentou a isso, a essa disfagia desse paciente. E o que é essa disfagia? É a sensação de estar tudo parado na garganta, né? Ter muita tosse, engasgos, né?
e não consegue eliminar essa secreção também que a gente já naturalmente a gente produz. E aí essa paciente me chegou a mim dessa maneira, e quando a gente começou com a reabilitação com a fono, houve uma melhora significativa, porque essa paciente começou a se alimentar, lógico que a gente fez outras estratégias alimentares e suplementares, porque no momento mais agudo, né, no momento mais crítico do paciente, a gente tem que abordar um pouco mais agressivo e usar ali algum aminoácido, alguma suplementação para poder suprir a necessidade nutricional, proteína, carboidrato. E dessa maneira, esse paciente, né, já na primeira consulta, no retorno, ela já veio andando, ela não veio mais de cadeira de roda. Então, ela tinha uma tosse frequente, né, que por conta do refluxo, e isso mudou muito a qualidade de vida daquela paciente. Então, esse profissional, a fonoaudióloga, junto com a equipe, vai definir essa condição de alimentação, né, junto com a nutricionista também, né, fazendo essa abordagem aí em relação à disfagia, a melhorar a postura, a consistência de alimento, se é pastoso, se é líquido, se o que vai oferecer para essa paciente e qual momento que isso vai ser feito. Então, é importante avaliar uma consulta com a fonoaudióloga. E aí, meu queridinho, né, meu assunto querido aí, eu acho que eu sempre falo sobre isso, eu prego, né, eu mudei meu estilo de vida por conta disso, e eu acredito que realmente o estilo de vida faz uma diferença em relação as doenças, né? E o AVC vem aí, ó, com um dado inacreditável, que 90% dos casos de AVC poderiam ser prevenidos. E a gente, né, espanta um pouco, assim, a gente perceber que realmente existe uma responsabilidade de cada um de nós, e eu me incluo nisso, não só como profissional de saúde, mas eu acho que como indivíduo, como ser humano, né, como mãe, como filha, eu acho que nós temos essa responsabilidade de buscar saúde, de incentivar a saúde. Então, quando eu vejo que eu faço um desafio, né, e aí uma das seguidoras fala, posta lá que foi pedalar, que foi fazer uma caminhada, que não consegue pedalar o tanto que eu consigo, mas começou a pedalar por conta que eu postei alguma coisa em relação ao exercício físico. Então, isso faz uma diferença muito grande. Então, aprenda você aí, né? Você que está me assistindo, aprenda a compartilhar essas informações, que isso pode fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas. E aí, saber e divulgar esses fatores de risco faz com que você tenha consciência desses fatores e comece a prevenir o AVC e as doenças cerebrovasculares, né? A gente engloba ali de forma geral aí nesse sentido. Eu sempre falo assim que a doença cerebrovascular, né? Ela começa na infância por conta da alimentação. Eu acho que a alimentação, a doença arterial coronariana, né? O infarto era uma doença que não existia. E a gente sabe que a alimentação influencia demais esse indivíduo que teve um infarto ou um AVC. E aí vamos falar de cada um deles aqui, né? Os fatores de risco. Vamos começar aqui falando um pouquinho das doenças do coração. As doenças do coração, a primeira uma delas já tem até aqui tem deixa eu ver se eu marco aqui. Vamos falar um pouquinho de doenças do coração, que seria as arritmias, né, que são muito comuns,
e devem ter uma tensão muito grande, as arritmias, por conta, né, do ritmo que bate o coração ali, elas provocam uma alteração no coágulo, e esse coágulo pode chegar no cérebro e entupir uma veia, uma artéria, provocando o AVC hemorrágico ou o AVC isquêmico. E nós temos aqui a hipertensão arterial. Queria começar falando dela, porque ela é um fator muito importante. Hoje mesmo eu atendi uma paciente jovem de 36 anos, já há cerca de 4 anos tratando a hipertensão arterial, porém ela estava com MC de 39, né? Então, a pressão arterial, ela está ligada aos maus hábitos, tá? Isso aí a gente pode tem evidências em relação a isso. Nós sabemos que tem outros fatores, mas é o primordial, né? E a gente sabe que ter uma pressão adequada, que é 120/80, é uma missão difícil, né? Mas cada vez mais a gente vê pacientes jovens, né, com hipertensão arterial, e isso leva ao AVC, né? E aí a gente precisa levar em consideração ao estresse, né? Hoje em dia a gente tem um gerenciamento de estresse muito mal controlado, a gente vive nesse ritmo, né, frenético da internet, das redes sociais, às vezes a gente não consegue desacelerar, e isso é ruim, e eleva essa pressão, né? Além disso, a gente vive um mal que é o mal da má alimentação. Como eu disse antes, a gente tem eu vejo que a gente vem mudando, né, essa questão da alimentação, mas ainda é muito presente a alimentação industrializada, a alimentação rica em sódio, né? Então a gente vê que os pacientes consomem muito alimentos industrializados, ricos em aditivos alimentares, que fazem com que essa hipertensão, essa pressão arterial mude, altere, e às vezes o paciente tem uma predisposição, mas ele não consegue nem controlar com medicamento por conta da má alimentação. Então é importante considerar a deficiência da vitamina D, porque tem uma ligação em relação à hipertensão, tá? E o magnésio, queria falar um pouquinho do magnésio, que é um mineral que ele é essencial para a vida. Cada vez mais a gente vê uma deficiência de magnésio nos indivíduos. Eu posso dar como exemplo a minha experiência com o magnésio. Há mais ou menos uns 2 anos atrás eu tive uma crise hipertensiva e nesse momento a gente conseguiu corrigir o magnésio e fazer essa controle da pressão. E é incrível, o resultado é um resultado favorável. A gente vê que o paciente, né, um paciente jovem, às vezes é interessante investigar essa questão do magnésio. Em relação ao diabetes, vamos ver onde ele está aqui. Ele está aqui, ó. Não sei se vocês conseguem localizar. O diabetes, né, também é uma doença ligada à alimentação, né, e principalmente ao consumo exagerado de carboidrato. Então, hoje a gente vê que cada vez mais a gente come mais carboidrato do que proteínas e gorduras, né, e vegetais, frutas. Então, o carboidrato ele é muito presente e o que acontece? O carboidrato, ele teoricamente ele vira glicose no nosso organismo. Tanto é que o paciente com diabetes, ele precisa ter um controle de carboidrato muito mais rigoroso do que aquele paciente que não tem diabetes. E aí esse é o segredo da diabetes, gente. Eu sempre falo para meus pacientes que têm diabetes, que eles precisam fazer um controle da parte nutricional muito rigorosa.
Eu acho que só isso já é um grande fator para controle da glicemia, porque eles têm uma falsa ideia de que se ele controlar ali, ele tem uma falsa ideia de que ele pode, de alguma forma, nos enganar, né? E, e ficar 2, 3 dias sem comer nada, e daí faz a glicose está tudo bem, e está tudo bem. Na verdade, não, né? Então, o paciente com diabetes, ele precisa fazer um acompanhamento nutricional, tá? Isso não só uma vez na vida, mas assim, periodicamente, e corrigindo a quantidade de carboidrato, melhorando a parte nutricional, né? Outros alimentos que podem ajudar a auxiliar nesse balanço energético também. E eu acho que a nutrição, ela tem um papel muito importante nessa hora, por conta que a nutrição, ela pega... O que acontece com o padrão alimentar brasileiro? Ele é muito restrito, né? O pão, manteiga, café, arroz, feijão, carne, salada. E a nutrição, ela vem de uma forma para poder corrigir algumas coisinhas, né? A quantidade, que é muito importante. Ela vem corrigir qual o tipo, a quantidade de carboidrato, que muitos desses pacientes com diabetes têm dificuldade. Então, eu acho que o paciente com diabetes, se você pode dar um conselho para ele, é investir numa consulta com uma nutricionista para poder corrigir o padrão alimentar dele. Isso, gente, é esporádico, é igual visita ao médico anual. Você tem que ir lá, fazer uma visita para sua nutricionista, ver o que você está fazendo errado. Sempre tem alguma coisa, algum padrão alimentar que não está correto e que precisa ser corrigido. E isso é o papel da nutricionista. Por isso que a gente tem essa profissional aí como adjuvante aí no tratamento das doenças. E aí, quanto mais carboidrato você come, mais glicose, né, você tem na corrente sanguínea, né? E mais magnésio você consome, mais você vai ter uma deficiência de magnésio. E isso também pode ser um aliado, né, na hipertensão. Então, você vê que sempre o paciente caminha junto, hipertensão e diabetes. E podem ser corrigidos através de uma melhora dos hábitos alimentares. E hábitos de vida também, né? Aqui, ó, tem idade e sexo, né? Eu já falei para vocês antes. A predominância é em homens, né? Idoso e principalmente da raça negra. Porém, a gente sabe que não é uma regra. Pode acontecer em bebê, em criança, em jovens. E cada vez mais a gente vê entre 35 e 45 anos mais frequência no consultório pacientes vítimas do AVC. E as doenças do coração, como eu disse, né, em relação às arritmias. O tabagismo também está aqui, ó, gente, como um fator de risco, né? É uma realidade que vem mudando, né, em termos geral. A gente vê com menos frequência os pacientes com o hábito do tabagismo. Ele provoca a aterosclerose, então as doenças, né, da artéria, provocando esse bloqueio, provocando essa obstrução. E então é necessário parar mesmo o tabagismo, e existem tratamentos para isso, para ajudar a auxiliar esse paciente a parar de fumar. Um assunto também que eu gosto muito, né, que é o sedentarismo, tá? Inclusive, exercício físico, gente. Exercício físico deve ser parte da sua rotina. E tem que ser feito de uma forma frequente, até 150 minutos por semana. Isso vai dar meia hora todo dia, quase. Então, assim, distribua esse exercício físico aí durante o seu dia a dia. O exercício físico libera hormônios que melhoram a sua imunidade, que melhora a sua disposição, memória, concentração.
O exercício físico tem uma relação muito grande com o envelhecimento saudável, então, assim, existem estudos demonstrando em relação ao exercício físico. Então, só tem ganhos, né? E hoje a gente sabe o quê? Que apenas 10% da população idosa pratica exercício físico. E por que isso acontece? Porque esse paciente, essa população, ela não aprendeu a prática de atividade física na juventude, na adolescência, não levou isso para a fase adulta. Não adianta você ensinar seu filho a jogar futebol durante a fase ali, adolescência, e depois na fase adulta ele não incorporar isso. Ele precisa criar esse hábito para que quando chega na fase, na idade, né, no idoso, ele possa ter essa prática de forma já há alguns anos, porque o benefício é de prática de anos, lógico, que isso vai sempre ter o benefício. É melhor fazer alguma coisa do que não fazer. Voltando ali no tabagismo, a gente sabe que o indivíduo que para de fumar, ele tem um risco maior de AVC até 5 anos depois que ele para de fumar. Depois de 5 anos, existe um estudo que revela que isso acaba sendo equiparando a um indivíduo que nunca fumou, tá? O sedentarismo leva à obesidade, né? Obesidade é um fator de risco para AVC, é um fator de risco para outras doenças. Hoje a gente trata a obesidade com um foco maior em todas as doenças, né? Até inclusive no Covid foi, né, o fato de você ter obesidade já era um fator de risco para as complicações do Covid. Então, você vê que o sedentarismo leva à obesidade, leva a esse paciente a desenvolver diabetes, hipertensão. Então, é muito importante manter uma atividade física rotineira aí para melhorar o fluxo sanguíneo, e isso faz com que você previna o AVC de uma vez de uma vez de todos, né? Por vez. Elimine esse risco. Vai eliminando aí, faz essa listinha aí sempre. E outra coisa, muito importante, tenta fazer essa listinha e rever ela, né? Esses fatores de risco. Reveja a cada 6 meses, a cada 1 ano, vê o que deve ser corrigido na sua rotina. Às vezes, naquele momento que eu estou falando para você aqui hoje, talvez você não consiga incorporar atividade física, talvez você não consiga fazer uma avaliação cardiovascular, por exemplo, que nem doenças do coração, você não consiga fazer uma avaliação com um cardiologista ou com um médico, né? Para ver se tem alguma doença coronariana ou uma fibrilação arterial. Às vezes você tem, mas não tem condições de chegar a um médico desse, mas coloca ali como sua prioridade para poder chegar nesse profissional, fazer esse check-up, né? Como também, igual eu falei da nutricionista, às vezes você não pode naquele momento, mas programa. Tudo que a gente coloca como meta, a gente consegue, só que a gente precisa colocar como meta. Porque às vezes você pergunta para as pessoas não têm nem meta, nem para 1 mês, nem para 3, nem para 6. Então, assim, é importante em relação à medicina do estilo de vida e aos fatores de risco para o AVC, é você programar, você corrigir eles. Não adianta eu falar tudo isso para vocês e você não corrigir. Você tem que buscar, às vezes não vai buscar todos, mas você vai tentar buscar algum deles, né? E a gente sabe que alguns fatores de risco são modificáveis e outros não. Igual, por exemplo, a idade. A idade a gente não pode mudar, mas a gente pode mudar o sedentarismo, que pode influenciar no fator da idade. Entendeu? Então, é muito interessante essa relação com os fatores de risco. E o colesterol aqui, né? Falando um pouquinho do colesterol, é um tópico importante conversar com vocês,
Lembrar que não é só a gordura, né, que vira colesterol, a gente também tem no próprio carboidrato, também a gente tem alguns lipídios, né, incorporado ali naquela alimentação. Às vezes a gente acha que o fato de não comer fritura é o suficiente, mas a gente sabe que uma dieta leve, uma dieta mais rica em vegetais, em frutas, é muito gratificante para te dar energia, te dar até mesmo para ajudar a diminuir o colesterol, né? Então a gente sabe que outros alimentos podem até contribuir nesse equilíbrio energético. E a gente sabe que é o colesterol, né, a dislipidemia, né, esse descontrole que tem uma relação com a formação das placas, formação das placas, né, de ateroma na corrente sanguínea. E isso vai ser uma causa de AVC. Anticoncepcional, né? Eu já conversei muito sobre anticoncepcional nas minhas redes sociais e o AVC tem uma relação com o anticoncepcional, principalmente em pacientes, né? Isso eu vou focar aqui em mulheres, pacientes que têm uma relação com a enxaqueca. Então, a gente vê isso, que há um risco maior de apresentar AVC. E pacientes que têm o uso habitual de anticoncepcional e são hipertensas. Então, é importante conversar com o médico e determinar o fator aí de risco-benefício aí em relação ao anticoncepcional. Nós sabemos que o anticoncepcional veio aí para ajudar, né, nesse controle aí de natalidade, né? Mas é importante ver os riscos e benefícios no momento da escolha e o momento de uso. E mulheres fumantes, tá? Mulheres fumantes também têm um risco maior de desenvolver o AVC concomitante, né? A gente já sabe que o tabagismo já é um risco, aí junta o anticoncepcional, o risco é maior, tá? E acho que eu falei de todos, né? E a história de doença vascular prévia. Então, isso é uma pergunta muito frequente no consultório. E aí, doutora, qual que é o meu risco de ter outro AVC? O risco vai ser mais aumentado se você tem esses outros riscos. O fato de você ter tido um AVC já é um risco maior de ter um outro AVC. Só que daí agora você tem uma oportunidade de mudar a história aí, a sua história clínica, né? Então, analisar os outros que estão aqui em volta, né, do cérebro e diminuir e corrigir de forma sistemática aí esses erros. Eu vou passar um videozinho aqui para vocês. Eu quero mostrar aqui um vídeo para vocês. Sobre os riscos, né? Os fatores de risco. Exercite-se, né? Então, se a gente... Aqui, eu vou dar um pause aqui. De todos os AVCs acontece com pessoas que não se exercitam, né? Então, aqui, olha, 20 a 30 minutos de exercício moderado 5 vezes por semana reduz o risco de AVC. Então, é um dado importantíssimo. Como uma dieta equilibrada e saudável, né? Como eu falei para vocês, em relação à dieta, rica em frutas, vegetais e reduza o consumo de alimentos processados. Reduz o risco de AVC. Então, 1/4 da população de todos os AVCs está relacionada à má alimentação. E, para finalizar, vamos falar sobre o AVC e o COVID. E o que sabemos? As possíveis complicações da hospitalização por AVC ou COVID-19. Durante a pandemia, né, no início da pandemia, teve uma preocupação porque os casos de AVC estavam aumentando e começaram a ver a relação com o COVID-19. Então, todo paciente que chegava com um quadro de AVC,
eles começaram a ver uma relação que aquele paciente também estava com Covid-19. Então, existe uma relação sim, a gente vai ter mais dados agora, né? Mais publicações já teve, mas é importante o paciente que tem Covid-19 e fatores de risco, a gente sabe que existem mais fatores de risco vascular, né? Porém, ele vai ser abordado junto com esse atendimento. E outro problema do Covid-19 é que esse paciente com AVC, independente dele ter tido Covid-19, um problema que a gente enfrentou é que esses pacientes não procuraram ajuda e atendimento médico e sofreram sequelas irreversíveis por conta disso. Então, se você tem um sinal, sintoma de AVC, não hesite, não fique em casa, procure atendimento médico. Oi, Anacleia, tudo bem? Olá, tudo bem, doutora Fernanda? Que honra receber você aqui hoje. A gente está aqui no primeiro dia, né, do AVC, da Ação AVC 2020, de uma forma muito especial, né? A gente sempre tem que ver o lado bom da pandemia, né? Apesar da distância, a gente está todo mundo junto também, né? E hoje a Anacleia vem aqui com uma missão muito importante, que é contar a história dela. Então me conte, Anacleia, quem é a Anacleia? Então, desde já eu quero agradecer e parabenizar pela iniciativa da senhora doutora Fernanda, e como sempre, com muita excelência, tem levado com muito carinho e amor toda essa questão do AVC. Eu sou Anacleia, 42 anos, sou mãe, sou filha e sou uma mulher guerreira e sonhadora, funcionária pública, e aos 39 anos eu tive um AVC isquêmico e comprometeu muito, que me comprometeu várias, eu digo assim, mudou a minha vida, né? Mudou Isso. por 360 graus. E como é que isso aconteceu, Anacleia? Me conte um pouquinho de como que foi que mudou a sua vida. Então, doutora Fernanda, eu sempre fui uma mulher muito ativa. Eu amo conviver em grupo com pessoas e sempre trabalhei com a parte social e cultural. E eu sempre tive uma vida muito corrida, mas também sempre gostei muito de fazer exercício físico. E eu sou diabética há muitos anos e hipertensa. Eu cheguei de um evento super bem, mas com a pressão alta. Um dia depois, eu tive uma pressão muito alta e fui para o hospital. E fiquei internada 3 dias, mas infelizmente eu dei entrada no hospital, eles me falaram que eu estava com crise de labirintite e eu tive um AVC internada dentro do hospital. Pois é. E aí, quais foram os desafios que você enfrentou depois desse diagnóstico? Então, eu passei por um momento muito delicado, né? 15 dias de UTI, e a família ouviu muito dizer que talvez não tinha muitas chances, né? Aham. Mas os desafios foram muito grandes, e eu digo assim, que a minha vontade de viver é tão grande, a gente tem um Deus que cuida muito de nós, e eu venci esses dias de UTI, e depois de 25 dias voltei para casa, né? Eu fiquei internada em Porto Velho, na UTI, e retornei para casa. E eu digo para a senhora, voltei para casa, uma mulher que tinha uma vida super ativa. Eu até brinco, né, que eu dizia que eu era a Mulher Maravilha. Queria ser uma ótima esposa, uma ótima mãe, uma mega profissional, mas daí você descobre que a gente tem limitações, né? E eu Pois é. voltei para casa sem os movimentos, né? Perdi a voz, tudo que era interligado comprometeu, né?
Então, você E aí perdeu a começou os movimentação, a voz, a deglutição também era difícil engolir? também, usei sonda por muito tempo, né? E eu digo assim, que eu voltei para casa, aí eu tive o ABC no dia 5 de abril de 2018. No dia 7 de abril do mesmo ano, eu quarentei dentro da UTI. Então, eu voltei para casa, eu brinco assim, eu voltei para casa como se fosse uma bebê, dependendo de tudo, né, da família, dos cuidados, desde a alimentação. Eu passei pelaquela fase bem delicada de usar fralda descartável, usar sonda para se alimentar, mas dentro de mim, quando meu raciocínio começou a voltar, eu dizia assim, eu não posso, eu não quero ficar presa a uma cama, né? Aham. E aí, doutora Fernanda, começou o desafio. Eu fiz fisioterapeuta, veio me visitar e disse que eu tinha perdido os movimentos, mas a força não tinha perdido totalmente. Então, que com os cuidados de fisioterapia, eu teria uma grande chance se eu realmente estivesse disposta a encarar o desafio. Porque você imagina, é, é muitas dores, né? E eu Uhum. digo para cima, eu enfrentei cada desafio e eu disse, não, eu quero e eu preciso. Eu tinha Legal. duas opções, né? Ficar presa a uma cama, se lamentando, né? Pelo passado sensacional e incrível que eu tinha superativo, ou me jogar e dizer assim, bora que ainda tem muito pela frente, né? Fazer uma nova E eu sempre história, né? E eu escolhi, doutora, escrever uma nova página na minha vida de muita superação. E eu digo assim, que eu gostaria até de deixar um recadinho. Quem passa pelo ABC é muito importante ter todo o carinho, os cuidados da família, dos amigos. Isso é muito importante. Quando a gente é tratado com amor, né? Com certeza. Isso, isso ajuda muito na recuperação. É E de igual lá um, para cá, é igual pode um falar, doutor. combustível, né? Para um carro. Essas pessoas que estão, os pequenos, os anjos, né, que aparecem em nossa vida, né, nesse momento de recuperação, né? Eu digo assim, são anjos que vão aparecendo, né? Com certeza. E assim, como eu sempre fui muito elétrica, aí eu esqueci, às vezes eu queria levantar no meu raciocínio, eu estava levantando, mas o corpo não respondia, né? Aí só me caiu a ficha Aham. o dia que a cadeira de roda chegou, e aí a minha mãe e meu esposo olhou e disse assim: "Vamos dar uma voltinha agora de cadeira de roda". Eu olhei, a voz não saía muito bem. Eu falei assim: "Mas eu nunca imaginei, né, passar por um processo". Mas eu olhei ela como se fosse a minha amiga, a minha parceira que ia me ajudar. Eu pensei: "Bora ser feliz na cadeira de roda". E com os passar dos dias, com a fisioterapia, o acompanhamento profissional, né, doutora, é muito importante. A gente vai ganhando autoconfiança na gente mesmo. E eu, dentro de mim, eu acreditei que eu seria possível, que eu era capaz, que quem estava perto de mim estava cuidando e também estava depositando uma confiança que eu conseguiria sair desse quadro. Sim, E eu fiz um propósito com Deus, que eu poderia até não sair, mudar muita coisa, mas eu não ia desistir um dia sequer. Hoje tem 2 anos e 6 meses, eu vivo intensamente todos os dias. E assim, essa equipe multidisciplinar é muito importante, né, doutora? sim, essa equipe, sim. E no AVC é muito mais ainda, né? A gente vê que você dependeu de fisioterapeuta, fonoaudióloga, nutricionista, né?
educador físico, né? Que você também acabou incorporando também, participando com o Luigi, né? Até queria que você E falasse assim, qual que foi a sua maior vitória, assim, qual foi o seu maior ganho, a sua maior felicidade, assim, durante esse período de recuperação? eu sempre digo assim que voltar para casa quando tudo conspirava contra, voltar para casa foi para mim uma vitória. Que E uma legal. vitória maior ainda, quando eu me lancei, né, a acreditar que seria possível. E não deixei que as minhas limitações fizesse de mim uma pessoa que não tivesse vida. Existe uma vida, sim, após o AVC, e eu comecei de uma certa maneira com a fisioterapia, começou a voltar os movimentos. Eu me emociono quando eu falo que eu tenho aprendido a cada dia que as coisas pequenas fazem a diferença. Todos os dias, quando eu pego um copo de água para tomar, eu agradeço, porque o meu sonho era pegar de volta o copo d'água e tomar, porque eu não sentia, eu engasgava, eu não tinha força para segurar um copo d'água. Que E eu legal. dependia da, né, dependia da mamãe, do filho, do esposo. E quando eu comecei a me lançar, esse grupo de amigos me acolheu com tanto amor. Então, assim, eles me aceitaram mesmo com as minhas limitações. E eu comecei a encarar esse novo desafio. E a fisioterapia, tinha dia que eu saía chorando com tanta dor. Mas depois vinha a parte boa, que é a sensação, né, de alívio e A, a, a os evolução. movimentos do plano da evolução. E eu comecei a sassaricar. Eu falo assim que eu fui para a Zumba com o Luigi, com o Rafael, na cadeira de roda, se sassaricando, fazendo os exercícios. Por Legal. isso que eu digo que é muito importante. E esse ano, a campanha do ABC vem com esse tema, né, doutora? Sim, Muito importante para a questão do exercício físico. Então, eu exatamente. falo assim que eu sou muito grata a Deus, à minha família, aos amigos, e grata aos profissionais, essa equipe de profissionais. E que todos nós precisamos muito ter a prática de fazer exercício, né? Eu digo que o exercício ele tem me trazido energia, ele revigora a minha força e eu vou além. Todos os dias eu faço exercício de manhã e à tarde, mesmo em tempo de pandemia, né? Eu digo assim que é um desafio, mesmo com a pandemia, a gente não parar com o tratamento, né? É muito importante as pessoas que passaram pelo AVC ter todo esse acompanhamento com os profissionais, né, doutora? Por isso que esse ano o hashtag é AVC, não fique em casa, né? Primeiro que se você tiver algum sintoma, você tem que procurar um serviço, né, de ajuda, de emergência, e também por conta dessa reabilitação, né, Anacleia? Você já está num período pós, né, AVC, mas você sabe que é importante manter toda a reabilitação, mesmo, né? A gente sabe que a pandemia veio aí com uma surpresa, a gente não sabia como lidar com isso, mas agora a gente já sabe, né? Já sabe usar o recurso, né, da tecnologia, igual conversando com você aqui, né? Então, a gente sabe que é muito importante manter essa rotina, né, de reabilitação, que a gente chama. Com certeza. E eu vejo assim, o, as sequelas que o AVC deixa depende muito dos pacientes, né, doutora? Cada um reage de uma maneira diferente, né? Sim, E eu tive assim várias sequelas que hoje, por exemplo, eu com o AVC eu já tinha um problema de vista. Com o AVC descolou minha retina e infelizmente
eu passei por um processo de uma cirurgia e eu não enxergo do olho esquerdo, eu perdi a visão, né, nas consequências que o AVC deixou. Mas a gente está aí na luta com o outro olhinho, cuidando, fortalecendo, né, para manter. E eu digo assim, eu estou deixando a cadeira de roda, já estou com as minhas amigas, as muletas rosa choque, Isso que aí. elas têm assim, sabe, sido minhas parceiras, e eu já consigo fazer, antes da pandemia, eu já comecei a praticar caminhada, né, com um grupo de amigos, o monitoramento do Luigi, e com a pandemia eu faço exercício em casa, porque devido todo esse meu quadro de saúde, a gente sabe que é necessário, requer cuidados a mais, né, doutora? Sim, com Eu certeza. tô bem, mas mesmo assim, eu faço, eu falo assim que eu faço da minha casa, todos os dias, como se fosse um centro de reabilitação. Eu coloco, eu faço a fisioterapia, eu danço o andajá, eu danço camuleta. Então, assim, eu tenho essa rotina e eu faço acompanhamento com a nutricionista, com a endocrinologista, né? Com a especialidade da senhora que é neuro. Então, Legal. assim, é muito importante para quem passou pelo AVC ter o acompanhamento dos profissionais que vai nos orientar a tomar novo direcionamento, porque sozinho a gente também não consegue, né? E Eu nessa faço fase acompanhamento tem muitas dúvidas, né, Ana Cleia? A gente fica todos com os muitas dias. dúvidas, né? E aí, quando você tem esse acompanhamento, isso ajuda muito, a pessoa fica mais segura, né? Mais motivada a trabalhar, a vencer, né? Porque cada dia é uma luta, né? E cada E dia também é um ganho. eu sempre digo que eu vivo intensamente todos os dias. Tem dia que a gente levanta, é meio assim, eu falo, é hoje. É hoje que eu vou passar um batom, é hoje que eu vou prender meu cabelo, e é hoje que eu preciso vencer mais esse dia. Porque senão, se a gente não se jogar, eu falo assim, a gente tem que jogar nossa energia para o universo, que tudo vai voltando ao nosso favor, né? E a recuperação é isso. Eu aprendi, doutora, que a recuperação é um dia após o outro. E me conte uma coisa, Ana Cléia. Como é que você chegou, descobriu o nosso evento, né? Essa ação social? Porque eu sei que foi no terceiro ano, né? Me conte. E de repente você apareceu, né? Porque na verdade, me conte você, né? Como é que foi? Se você lembra disso. Eu falo assim, com certeza. Eu falo assim que foi algo muito especial, porque na edição anterior eu não estava na cidade, eu estava participando de um evento fora do estado. E o grupo de amigos já estavam participando do evento. E no ano seguinte, foi logo que eu tive o AVC, né? Eu conversando, indo para as aulas de zumba, aí o Luigi e o Rafael disse, olha, nós estamos aí junto com a doutora Fernanda, ela tem um projeto lindo. É o projeto que aconteceu ano passado, né? Eles falaram assim. Eu falei, pois eu me coloco à disposição, porque para mim vai ser uma missão, porque eu preciso ser protagonista de dizer para as pessoas que precisam levar o AVC, é um assunto muito sério, que precisa ser levado a sério. A prevenção do AVC é 90%, né, doutor? Então, assim, há É, uma grande chance, né? E sim. também dizer para pessoas que tiveram AVC que existe uma vida após o AVC, mas que também precisa ter todo esse acompanhamento, né? E eu participei daquele evento que foi ali na Marginal da BR. Quero Isso. aqui parabenizar o evento. O evento foi sensacional. Já levei as minhas meninas do grupo aqui do bairro de Zumba.
o Zumba Rosa, já convidamos vários, porque assim, eu sempre fui envolvida nos projetos nos bairros, né? Sim. Então, na parte cultural e social, e elas abraçaram a causa comigo, junto com esse projeto lindo da senhora. E de lá para cá, eu posso dizer assim, que é uma satisfação, é gratidão mesmo. E cada ano que passa, eu percebo que o evento cresce muito mais, né, doutora? O ano passado nós tínhamos mais de 500 participantes, Foi uma muito legal. qualidade, uma qualidade assim no evento incrível, com profissionais de excelência e afinal tudo gratuito. Então assim, parabenizar e agradecer porque a senhora tem se doado a esse projeto, a esse evento todo ano com muito amor, comprometimento. E quem ganha somos nós, a comunidade, a sociedade. E esse ano eu fiquei muito feliz quando a senhora disse assim: olha, vai acontecer um evento virtual. Eu falei: olha aí, é se reinventar, né? Sim, nós estaremos aqui a semana toda, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E a gente quer a presença de todo mundo, né? Participando e ativo aí. Esse exemplo aí da Anacleia, né? Pós-AVC. Mas também lembrando que a gente quer levar essa mensagem para todas as pessoas, né, Anacleia? Que possam receber essa mensagem, igual você falou, que a gente possa também fazer a diferença na vida das pessoas, né? Essa medicina preventiva é tão importante, né? Porque a gente sabe como que você contou toda essa história e como que muda a vida da pessoa. Com certeza. Uma mudança assim, É super importante. transformadora. Né? E eu sempre digo que quando nós temos oportunidade de ter pessoas como a senhora, que eu digo assim, eu sempre digo que a senhora é um anjo em nossas vidas, né? Que tem Que todo isso. esse carinho, tem toda essa preocupação com a comunidade, isso é muito importante. Porque eu descobri que eu posso ir além de uma cadeira de roda. Foi quando nós nos lançamos ao projeto Amigos em Ação, onde nós colaboramos com a comunidade, né, com a questão de prevenção mesmo, a prevenção da questão do câncer, a prevenção do AVC, enfim, nós estamos aí agora com as ações das máscaras do amor, mesmo cada um nas suas limitações, quando a gente se fortalece com pessoas como a senhora, que tem esse coração e essa visão de transformação de vidas, porque o que a senhora tem feito é isso, é transformado vidas, porque às vezes uma palavra que nós falamos, nós incentivamos e motivamos pessoas que às vezes estão achando que passaram por alguma situação e que já não tem mais jeito. E daí a gente descobre, né, doutora, que quando a gente se fortalece com profissionais como a senhora, nossa, como eu sonho e como eu tenho realizado ainda muitas ações e muitos sonhos ainda, né? Que bom, Anacleia, só tenho a agradecer, né? Foi ótimo o bate-papo. Acho que essa história vai ficar aí guardadinha aí para compartilhar com as pessoas que precisam ouvir essa história, né? Eu acho que além de estar aqui conversando, mostrando para todo mundo, acho que vai ficar aí guardadinha para ter esse acesso. Eu acho que todo mundo deveria compartilhar se já tiveram AVC ou pessoas que precisam a sua história independente, né, da doença, porque toda doença também é de superação, né? Apesar que o AVC tem essas limitações, né? Mas toda doença, tudo que a vida vem como uma barreira, né? A gente tem que superar. Mas eu te agradeço demais e é isso aí. Eu que agradeço a oportunidade de mais um ano estarmos juntas e dizer que as pessoas me falam, nossa, Ana, você deve estar em guerra, né? Eu disse, não, pelo contrário, eu estou vivendo e vivendo todos os dias intensamente e que nós possamos todos os dias ir além dos nossos sonhos, né? E aprender que um dia após o outro e com as pequenas coisas
a gente pode ser feliz e trocar essa energia com quem está ao nosso lado. Valorizar as pessoas, valorizar as pessoas que cuidam de você, né? Então, assim, valorizar os nossos profissionais de excelência. Então, eu quero aqui parabenizar mais uma vez, doutora Fernanda, pela iniciativa do 5º ano da edição do AVC e dizer que a senhora tem feito um trabalho fantástico, que tem contemplado e abençoado vidas. Quem ganha somos nós, a comunidade de Cacoal. Gratidão pela sua vida, pela sua linda equipe e por todos esses profissionais que estão envolvidos e os colaboradores neste evento. Muito obrigada mesmo. Obrigada, até mais. Tchauzinho. E por hoje eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui, agradecer a participação de vocês. Vou tentar responder as perguntas, né, que o pessoal deixou aí nas redes sociais e também lembrar da programação. A semana do AVC começou hoje. Eu estou muito feliz, muito gratificante essa oportunidade de estar tão longe, tão perto de vocês. Eu quero pedir que cada um de vocês possa compartilhar essa informação na rede social, marque os palestrantes, marquem as pessoas que estão envolvidas no projeto. É muito importante você fazer isso, porque você vai, às vezes, para você não é importante o tema AVC, mas às vezes aquela publicação pode fazer uma diferença para a pessoa que viu ou que vai precisar daquela informação. E eu vou convidar vocês para amanhã, às 19 horas, o horário local de Cacoal, né? 20 horas, o horário de Brasília, para participar da Dançando contra o AVC com a turma do Luigi, né? E a gente vai ter vários brindes durante essa programação. Quero ver todo mundo dançando. Então, chame sua mãe, sua avó, sua tia, chama a vizinha. Sem muita aglomeração, mas vamos chamar todo mundo. Também vamos ter no dia 28 a dança online, também própria para as crianças. Vai ter uma programação também com o Luigi, no mesmo horário, sempre no mesmo horário. E dia 29, a gente vai ter a programação com vários profissionais falando sobre a parte de reabilitação e prevenção. Aproveitem esse momento de workshop, de conscientização. Façam dessa oportunidade para tirar suas dúvidas ou compartilhar com aquela pessoa que precisa dessa informação. A participação é gratuita, mas a gente precisa desse estímulo de vocês. A gente precisa que vocês nos estimulem para fazer melhor ainda o ano que vem. E no dia 30, se você não está no grupo do Telegram, eu espero que todos estejam no grupo do Telegram. Vamos ter um Google Meeting, né? A gente vai ter um Zoom aí, a gente vai mandar o link aí e fazer uma reunião com todos os interessados para formação, uma criação da Associação de Rondônia do AVC, para que isso fique registrado, para que vocês possam ter mais benefícios, possam ter mais informação contra o AVC. E dia 31, gente, é um assunto, né, do momento. Dia 31, nós não vamos poder fazer esse encontro presencial, que é um encontro onde a gente, né, fazia a caminhada, a dança, a corrida, fazia o pedal contra o AVC. Eu decidi fazer um desafio virtual e nunca imaginei que ia ter tanta gente participando. E o desafio virtual vai ser no dia 31. Se você não fez inscrição ainda dá tempo, tá? E esse workshop de hoje, gente, ainda dá tempo de fazer inscrição. Você pode fazer inscrição e receber um certificado comprovando a carga horária da participação de toda semana. E não deixe de marcar presença durante todos os dias. Por conta da grande quantidade de pessoas inscritas no desafio,
Um dos requisitos para você ganhar o kit será a participação todos os dias durante essa semana do AVC. Muito obrigada, eu espero que eu possa ter acrescentado algum conhecimento para vocês de alguma forma e que isso seja de uma forma que possa ajudar e transformar vidas. Até mais, até breve, né? Que nós estaremos aí amanhã com vocês.